Deus respondeu à oração da sua filha. Olá, eu sou o pastor Samir. Seja muito bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto. E neste vídeo eu quero compartilhar com você uma linda história, um lindo testemunho dos muitos que eu ouvi nas minhas andanças por este país como pregador da palavra de Deus. A história que eu quero te contar hoje é uma história de uma família simples, como a minha, como a sua, como tantas outras que nós conhecemos. E ela mostra o poder e a fidelidade do nosso Deus. Nessa história que você vai ouvir hoje, você vai ver que Deus é um Deus que promete responder às nossas orações. E Ele responde. A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, contudo Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, que esse testemunho que você vai ouvir sirva para fortalecer a sua fé. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo estão orando por itens necessidades, orando por familiares, orando por um casamento, orando por filhos afastados da igreja. Enfim, permaneça, continue, porque este Deus a quem servimos, Ele prometeu responder às nossas orações. A história que eu vou te relatar hoje se passou numa cidade do interior do estado de São Paulo. É claro que por ética eu vou omitir aqui nome de cidade e de pessoas, mas a história você vai tomar conhecimento. Esta família, uma família comum do interior do estado de São Paulo, morava em um dos bairros da cidade e eram crentes da igreja Assembleia de Deus ali. O homem tinha por profissão ser pedreiro, e a sua esposa era costureira, fazia pequenos consertos em roupas, complementando assim a renda da família. E assim eles criavam os seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina que era a mais nova. Os anos foram passando, sempre a família dedicada na igreja, esforçada. O homem, apesar de ser um homem simples, de pouco estudo, mas muito dedicado, ascendeu à posição de presbítero da igreja, sempre ajudando, auxiliando os pastores que ali trabalharam. E a sua esposa, membro do Círculo de Oração, também assídua, uma verdadeira guerreira de oração, como muitas que eu e você conhecemos. Os anos vão passando e um dia acontece uma tragédia, uma adversidade inesperada. O marido começa a sentir algumas dores no corpo, procurando o médico. Aquilo logo foi internado, a doença agravou e, resumindo aqui para você, com pouco tempo depois ele veio falecer, veio a óbito. Foi um grande choque para a família, claro, o marido era o principal provedor e agora ela fica sozinha com 3 filhos para criar. Porém, sendo ela uma mulher de Deus, ela não se intimidou, não se acovardou e continuou tocando a sua vida. Passou a receber a pensão do marido, de um salário mínimo, e continuando a complementar a renda da família com suas costuras, com seus pequenos concertos. Os anos vão passando, os filhos lhe fazem companhia e lhe trazem algum alento, sempre estando com ela nos cultos, fazendo companhia enquanto ela vai e volta a pé, não tinha um carro para ir à igreja, e madrugada após madrugada, na casa humilde que eles moravam, de 4 cômodos, 2 quartos pequenos, uma sala e cozinha que era anexo e um banheiro simples. Ali eles moravam e viviam, uma casa simples de madeira, paredes de madeira, assoalho de madeira. E os filhos foram crescendo e na medida que se tornaram jovens, saíram da igreja, começando pelo filho mais velho, foi o primeiro que se afastou dos caminhos do Senhor, se esfriou, mas logo em seguida ele foi seguido pelo segundo irmão e depois pela menina, quando também se tornou uma mocinha, veio o esfriamento e acabou saindo da igreja. Mas, vindo eles das baladas, das festas, das madrugadas, não foram poucas as noites que ao chegar em casa, ao passar ali próximo do quarto da sua mãe, ouviam a sua mãe orando e clamando, dizendo: Senhor, salva meus filhos, traz de volta meus filhos, Senhor. Aonde meus filhos estão, traga-os de volta. Madrugada após madrugada, aqueles 3 jovens, 2 rapazes e a moça,
nas madrugadas, muitas vezes quando eles acordavam à noite, lá estava aquela mãe gemendo, orando e chorando aos pés de Jesus. Mais um tempo passou, o filho mais velho casou-se, saiu de casa, foi viver a sua vida, ainda afastado dos caminhos do Senhor. Logo foi seguido pelo segundo irmão, que saiu da igreja e foi morar junto com outra pessoa. E em seguida a moça, que era a mais nova, também já estava fora, claro, dos caminhos do Senhor, foi morar com alguém, ficando esta mulher sozinha. Ainda que eles desenvolviam uma boa relação, sempre estavam visitando a mãe, sempre estavam próximos da mãe, aonde ali ela sempre, como qualquer boa mãe, dizia: meus filhos, volta para a igreja, volta a servir Jesus, o mundo não tem nada para oferecer para vocês. Mas sempre houve aquelas desculpas que eu e você conhecemos muito bem. Qualquer dia desse eu vou na igreja, qualquer dia eu volto, qualquer dia eu faço uma visita. E assim os anos vão passando. Porém, esta mulher não esmoreceu, ela continua firme no seu propósito, agora sozinha, mas indo aos cultos regularmente e não faltando ao círculo de oração, onde ela buscava constantemente a presença de Deus, sempre apresentando os seus filhos e orando para que eles retornassem para os caminhos do Senhor. Nas madrugadas, ali estava ela ajoelhada naquele quarto humilde, cama simples, ao lado um pequeno criado mudo com a sua Bíblia e um simples relógio, e ali, madrugada após madrugada, essa mulher começa a orar e clamar a Deus pelo maior e mais importante propósito da sua vida, a salvação dos seus filhos, o retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Os anos foram se passando, passou-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos se passaram. Noite após noite essa mulher orando, chorando e clamando a Deus pelos seus filhos. Porém, quando completou aproximadamente 30 anos, ela faleceu. Agora já estava com seus mais de 80 anos, ela partiu para estar com o Senhor, sem ver os seus filhos retornarem para a igreja. Os filhos se reuniram, fizeram o velório da mãe, fizeram o sepultamento da mãe, e um dia após o sepultamento, marcaram então para se encontrar na única propriedade que a família tinha, aquela casinha simples de madeira, onde eles cresceram e onde eles moraram com seus pais. Chegando na casa, os 3 marcaram o encontro, entraram juntos para dentro, e ali então começaram a organizar as coisas para ver o que iriam fazer com aquele imóvel, se iriam vender, dividir o valor, enfim. Olhando ali para aquela casa, era tudo muito simples, uma única peça de sofá na sala, uma TVzinha simples, um guarda-loucinha, um fogãozinho a gás, uma mesa de 6 cadeiras muito simples, no quarto da sua mãe também um roupeiro dos antigos, simples, agora não mais uma cama de casal, mas a caminha de solteira, onde ela dormiu muitos anos, e ao lado o criado mudo dela, com a sua Bíblia surrada, batida, usada durante todos aqueles anos que ela serviu ao Senhor, e ao lado um relógio. Ali estavam eles então olhando a casa, pegando as coisas, observando os móveis, e um dos filhos entra no quarto da mãe sozinho, enquanto os outros estão entre a sala e a cozinha, que era tudo uma peça grande e única. E os 2 que estão na sala e na cozinha, de repente, começam a ouvir o choro do seu irmão. No começo eles não se preocuparam muito, porque pensaram que ainda era o sentimento da partida da mãe, mas logo eles perceberam que era um choro muito intenso, muito quebrantado. Então, assustados, eles correm ao quarto para ver o que estava acontecendo com o irmão. E ao entrar no quarto, ele está sentado na cama, chorando com as mãos no rosto. E eles dizem: o que foi? O que está acontecendo? E ele, ainda sem conseguir se recompor, ele só aponta para o chão. E quando eles olham na direção do dedo, da mão dele, onde ele está mostrando, naquele assoalho de madeira ao lado da cama da sua mãe, ali estavam as marcas, os sinais dos joelhos daquela senhora. O chão estava afundado. Havia 2 cavidades, 2 afundamentos na madeira,
onde ela dobrava os joelhos noite após noite, dia após dia, durante 30 anos. E não só estava afundado o soalho, levemente afundado a madeira, estava todo manchado das lágrimas derramadas por aquela mãe que orava pelos seus filhos. O assoalho era de madeira, encerado, quando se passava aquela cera, se lustrava manualmente. E por ser um assoalho de madeira, aquelas lágrimas que pingaram ano após ano, madrugada após madrugada, ficaram marcadas, escureceu a madeira em alguns lugares e era nítido as marcas das lágrimas daquela mulher. Quando aqueles outros 2 filhos olharam aquilo também, eles foram transpassados pela graça e pelo amor de Deus. Um choro tomou conta deles, um quebrantamento. As lembranças voltaram no passado e era como se eles estivessem vendo a mãezinha deles ali ajoelhada, magrinha do jeito que ela era, orando e dizendo: Senhor, salva meus filhos. Senhor, traz de volta meus filhos para a tua casa. E esta lembrança foi como uma espada que atinge a consciência deles. E ali, meus queridos, aqueles 3 jovens, eles reconciliam, eles tomam a decisão de voltar para a igreja e servir ao Senhor. E assim eles o fizeram, quando eles viram as marcas deixadas pelos joelhos da sua mãe, pelas lágrimas da sua mãe. Deus ali naquele momento completou a obra e respondeu à oração da sua filha, ainda que parece que não houvera respondido. Meus irmãos, a resposta de Deus transcende ao nosso entendimento, a nossa capacidade de imaginação. Deus, ele se mantém fiel. Quantas pessoas oraram nesta vida e não viram a resposta das suas orações, mas Deus as respondeu. Deus confirmou. Deus velou pela sua palavra, porque ele diz que responderá às nossas orações, então ele responde, ele é fiel. Que você permaneça, que você não desista, não pare nunca de orar. Lembre-se sempre, quando você está ajoelhado orando, Deus está ouvindo as tuas orações e no tempo certo Deus as vai responder. Eu gostaria de orar pela sua vida agora, para que Deus te toque, para que Deus te dê graça, para que Deus te renove. Vivemos dias difíceis, dias de grandes desafios e precisamos mais do que nunca orar, mas precisamos também crer que Deus é fiel para responder às nossas orações. Maravilhoso Deus, querido Pai que está nos céus, oro com teus filhos que estão assistindo agora este vídeo comigo. Eu sei que alguns estão assistindo após o vídeo ser lançado nas redes, ser lançado no YouTube, mas pessoas vão assisti-lo dias depois, meses depois. Não importa, Senhor. Eu te peço, aonde eles estiverem agora, que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia venha alcançar as vidas deles. Quem sabe, meu Deus, este vídeo chegou a uma pessoa que está completamente desanimada, desacreditada de tudo. Acha, meu Deus, que não há mais jeito para a sua vida, para a sua família. Quem sabe este vídeo vai chegar, Senhor, a pessoas cujos filhos estão na mesma situação, afastados dos teus caminhos, dando desculpas, Senhor. Mas que esse testemunho, que essa história venha fortalecer a fé desta mãe, deste pai, que está orando. Senhor, eu oro para que aonde estiver alguém agora ouvindo este vídeo, ele seja tocado pela tua graça, que ele sinta o poder avassalador do teu amor, Senhor, que ele seja cheio do teu Espírito Santo e que tu possas renovar as suas forças para que esta pessoa continue caminhando nos teus caminhos, orando, Senhor, buscando a tua face, nunca desanimando, mas crendo que no tempo certo o Senhor responderá às suas orações e o teu santo nome é de ser glorificado em tudo. Pai, abençoa agora cada uma dessas pessoas
Em nome de Jesus oramos e pela fé desde já eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, desse testemunho, deixe o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para que o YouTube mande para você as notificações. E se esse testemunho tocou a sua vida em alguma esfera, se você está vivendo algo similar, deixe aqui também nos comentários o que você sentiu ou como que foi para você esse testemunho, o que representou para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.